Fala, meus consagrados, meu consagrado, minha consagrada. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos começar aqui a segunda aula do módulo prólogo e a última aula deste módulo. E a gente vai começar a descer o negócio. A gente vai começar a falar de fundamentos de marketing para escritores. O que é isso? Eu vou pegar as lições de marketing em geral, que eu acredito que são importantes para escritores, e apresentar para vocês dentro de um método que eu acredito que faça sentido para o trabalho que a gente está desenvolvendo, tá? Então isso é um compilado de diversas aulas, diversas disciplinas de marketing que eu condensei em fundamentos especificamente para escritores, tá bom? Vou dar um oizinho aqui, tudo bem? Porque daqui a pouco a gente já vai voltar pro slide. Mas é isso. Eu quero mostrar para vocês que eu realmente passei um tempo desenvolvendo um método de fundamentos de marketing 100% orientado ao profissional de escrita de ficção, para o escritor, tá? Então vamos lá. Vou colocar minha cara aqui de volta e seguimos. O roteiro é esse aqui. A gente vai começar falando de inbound marketing. Vocês vão entender já já o que é. Mas inbound marketing é uma disciplina super moderna de marketing e eu acredito, e é a minha principal especialidade hoje, e eu acredito que vai fazer total sentido porque a gente está precisando fazer. Plataforma de autor é um termo cunhado nos Estados Unidos, aqui no Brasil muita gente já usa, e eu vou trazer para vocês o que eu imagino ser uma plataforma de autor dentro da utilização de inbound marketing. A gente vai falar de personas, de jornada do leitor, de canais de tração bem rapidamente, porque a gente tem o curso Oficina do Gepeto que vai abordar isso um pouco mais detalhadamente. Na verdade, um pouco mais não, bem detalhadamente, para vocês entenderem melhor isso. Mas aí a gente vai passar também por marca pessoal, né? O básico de marca pessoal, assim, de verdade, as 4 coisinhas que vocês precisam para saber quem vocês são como marca, se vocês de fato quiserem ser uma marca. Base de contatos, porque que isso é tão importante, né? O fundamento técnico de todo esse método que eu vou passar para vocês parte do princípio da base de contatos, porque é a partir da base de contatos que eu consigo metrificar os meus resultados. Metas e objetivos. Você não sai do lugar se você não tiver meta, se você não tiver um objetivo e como medir se essa meta está chegando no lugar. E aí a gente vai falar um pouquinho de marketing de conteúdo, transmídia e storytelling. Primeiro porque é um assunto que eu sei que todo escritor vai gostar, mas segundo porque eu não vou dizer motor nem combustível, mas é o que permeia todo o método, tudo que a gente for fazer vai ser baseado em conteúdo. E esse conteúdo, quando ele é narrado com um storytelling legal, é melhor ainda. E quando esse conteúdo está em diversos canais de mídia e esses canais de mídia se conversam, ou seja, transmídia, aí é o estado da arte de fazer marketing de conteúdo. Vamos lá. Começando. Aqui tem alguns textões. Eu vou até diminuir a minha carinha aqui. E eu acho que é para você ler. Mas assim, antes da gente falar de inbound marketing, é importante você entender que toda essa brincadeira é sobre eu ganhar a atenção de um desconhecido, levar esse desconhecido a me conhecer melhor e aí ele virar um leitor e depois um fã. Começa por aí. Você vai poder ler os textos dos slides, tá? Vai estar tudo disponível. Não vou ficar lendo slide aqui. Inbound Marketing é uma metodologia criada pela HubSpot, que é a escola de marketing de conteúdo que eu mais gosto. Eles cunharam o termo para falar da criação de relacionamentos individualizados que causem um impacto duradouro naqueles que interagem com a sua marca. Eu li um pouco o slide, mas tudo bem. No nosso universo, como que isso funciona? Eu chamar a atenção de um desconhecido e mostrar para ele que eu tenho alguma coisa interessante para mostrar para ele. Dessa coisa interessante, ele começa a perceber que eu existo. E aí eu começo a apresentar o meu trabalho mais profundamente para ele, até ele comprar meu livro, virar um leitor e virar um fã. Essa é a brincadeira do inbound marketing.
É eu atrair as pessoas sem interrompê-las, mas por alguma coisa que interesse. E aí eu crio relacionamento com essas pessoas e essas pessoas viram minhas fãs. É mais ou menos isso. E a gente vai falar em mais detalhes já já. Sobre educar inbound marketing. É sobre você pegar uma pessoa e mostrar pra ela, olha como isso daqui é legal. Eu estou te mostrando como é legal. Meu Deus, que absurdo, você está educando as pessoas a fazer o que você quer. Gente, as pessoas são adultas, as pessoas sabem lidar com isso. E inbound marketing é a maneira menos invasiva de fazer marketing. Eu não estou lá educando a pessoa a comprar de mim. Eu estou educando ela para ela entender se existe a vontade dela comprar de mim. Se existir, beleza, deu match. Senão ela vai te ignorar. Tudo bem, você não está enganando ninguém. Tá bom? Mas é sobre educar. É sobre isso do tipo assim. A gente vai falar de persona daqui a pouco. Mas se a sua persona tiver algum interesse em você, a melhor maneira de você chegar nela é por essa metodologia. Porque você vai criar um relacionamento com ela. Tá bom? Então vamos lá. Não é sobre enganar. Mas eu preciso fazer um recado aqui. É muito mais difícil para escritor. Muito mais. Entretenimento é muito foda. Desculpa a palavra aí, gente, mas entretenimento é foda. Você tem um monte de coisa que permeia o universo de entretenimento da sua persona. A gente vai falar de persona daqui a pouco, mas eu vou colocar aqui público agora. Todo esse universo de entretenimento que permeia essa pessoa vai estar competindo com você. Então realmente é mais difícil. Eu não vou falar pra vocês que é um mar de rosas. Mas o que eu vou mostrar pra vocês é caminhos que a gente pode tentar seguir pra deixar menos difícil. Tá? Legal. Qual que é o grande objetivo? Isso a gente estava falando no grupão do WhatsApp. O grande objetivo não é simplesmente você atrair a pessoa e transformá-la num fã, mas é você virar um recurso. Toda vez que aquela pessoa quiser saber sobre romances policiais, toda vez que aquela pessoa quiser saber como é um processo de escrita de fantasia, toda vez que aquela pessoa quiser saber sobre ficção histórica, toda vez que ela quiser uma boa história de amor, você vira um recurso para aquela pessoa. A partir do momento que você se torna um recurso, você se torna útil. E se você se torna útil, seja para entreter ela ou seja para resolver algum problema, mas no nosso caso é entreter, você vai ficar no radar daquela pessoa e vai cair na zona de hábito dela. A gente vai falar disso em outras aulas também. Mas a partir do momento que você está na zona de hábito, que você vira um recurso para essa pessoa, é muito difícil você perder, a não ser que você faça alguma cagada, tá? Mas em geral, você se tornou um recurso para ela. Esse é o seu objetivo. Que ela sinta necessidade de ir até você e você consiga suprir, óbvio. Ela não pode sentir uma necessidade mentirosa. É de fato, ela queira te consultar quando ela precisar de alguma coisa ou quando ela quiser se entreter com alguma coisa. A metodologia da HubSpot, a gente vai fazer um pouco diferente, mas eu quero que vocês entendam de onde veio a origem, né? A metodologia da HubSpot, eles chamam de Flywheel. Flywheel é atrair, engajar, encantar. Então, eu atraio pessoas interessadas, engajo elas e encanto. Eles não colocam venda aqui nem nada, fica muito mais bonito, fica muito mais elegante. Mas qual que é o problema dessa metodologia e por que eu readaptei ela? Porque ela é para quem já é muito safo de marketing. A metodologia antiga da HubSpot, que era por uma jornada de consideração e tudo mais, e por um funil, que é o que a gente vai usar, ela deixa as coisas mais simples para a gente entender o caminho do leitor e como que eu vou guiar ele. Então tenham isso em mente, se vocês quiserem deem uma olhada na certificação inbound da HubSpot, que é gratuita. 5 horas vocês matam, é demais. Mas fica com isso na cabeça, eu acredito que a gente consegue elaborar esse método de um jeito melhor. Como? A gente vai adaptar, né, para o que eu chamo de plataforma de autor. E é isso que eu queria dizer. A gente vai adaptar. A metodologia atrair, engajar e encantar consumidores é excelente, você sempre pode fazer uma apropriação disso. Mas na plataforma de autor a gente vai fazer diferente. A gente vai trabalhar com os estágios de permissão, relacionamento e tráfego. O que é isso? Permissão é
Cara, o que eu posso dizer como é permissão aqui? Pra ficar bem fácil pra você entender. Permissão é quando eu entreguei um curso gratuito pra vocês me deram um e-mail e vocês entraram no meu grupo de WhatsApp. O que vocês falaram pra mim naquele momento? Pode usar o seu e-mail pra se comunicar comigo e pode me dar dicas no WhatsApp e no Telegram, enfim, independente do canal que você esteja. Permissão é você entregar algo tão legal pra pessoa que ela vai te permitir se comunicar com ela. Entende? A troca com o lado de lá, né? No seu caso, o lado do leitor, ela tem que valer muito a pena. Então você entrega alguma coisa pra essa pessoa e ela te dá a permissão de se comunicar. É a primeira coisa. Então assim, estou dando meu livro de graça. Eu não quero permissão pra isso. Nem te conheço. Ai, nossa, que legal, muito generoso você está me dando um livro de graça. Mas assim, eu não estou interessado nele. Agora, e se eu pensar em alguma coisa mais legal, ou que está no... Assim, não estou falando que o seu livro não é legal, mas assim, que já esteja permeando o universo daquela pessoa, e aí eu entrego pra ela de graça. E aí ela fala, pode me falar de mais coisas. Por exemplo, tá? Se eu fosse um escritor de ficção, eu desenharia um mapa da Terra-média reinventado para os dias atuais. E quem quisesse baixar me dava um e-mail ou entrava num grupo, alguma coisa desse sentido. Tô só chutando, tá? Quando eu fizesse isso, aí as pessoas iam falar, nossa, esse cara é criativo. Puxa, que legal. Vamos ver o que mais ele tem a dizer. E aí eu continuaria me comunicando. Primeira fase é permissão. A segunda fase é relacionamento. Então se você ganhou a permissão da pessoa, você não interage com ela nas redes sociais, você não interage com ela por e-mail, você não manda e-mails com uma frequência saudável, né? Pra não virar spam, mas do tipo, mandar e-mails pra se relacionar com aquela pessoa. Você não tá falando com ela, você perdeu o relacionamento, aquela permissão não serviu pra nada, e de verdade, ela tem todo o direito de falar, eu dei permissão naquela época, mas não quero mais, né? Você não me entregou nada. Relacionamento é aquilo que você nutre a partir do momento que a pessoa te dá permissão. Então, como que é isso? Antigamente a gente fazia réguas de e-mail, né? Régua que eu falo é uma sequência de e-mail atrás do outro, e esses e-mails iam chegando para a pessoa com um conteúdo super legal, até que em determinado momento eu mandaria um e-mail para ela convidando ela para comprar alguma coisa de mim, no seu caso um livro. Hoje você tem como fazer isso não só por e-mail, mas com vários outros canais, vai depender de como a sua persona, né, a pessoa que representa o seu público, gosta mais de receber comunicação. E por fim eu tenho tráfego. Vocês vão ver daqui a pouco no modelo que o tráfego ele retroalimenta a permissão. Mas ele é a última etapa que eu coloco para vocês entenderem melhor. Tráfego eu tenho que levar gente para o meu site, eu tenho que levar gente para minha página de newsletter, eu tenho que levar gente para a página da Amazon do meu livro. Enfim, tráfego é isso. Eu tenho que fazer as pessoas se deslocarem de onde elas estão para onde eu quero que elas vão. Como é que funciona isso na prática? Quando eu reorganizo, vira essa brincadeira aqui, ó. Eu primeiro gero tráfego para pedir permissão. O que é isso? Eu vou colocar num grupo de leitores de fantasia e ficção científica que eu tenho uma newsletter em que eu reinvento mundos ficcionais nos dias atuais. Né? Se eu tiver uma parceria com um ilustrador, mais legal ainda. E aí eu falo assim, é só cadastrar seu e-mail lá que você vai receber toda semana. Aí beleza. Quem colocou e-mail deu o quê? Permissão. Fase 2. Eu gerei tráfego para minha newsletter e gerei permissão. Com essa permissão eu vou começar a mandar uma sequência de e-mails, ou um grupo de WhatsApp, ou um grupo de Telegram. O Eduardo Spor já está fazendo isso no grupo de Telegram, falando sobre mundos ficcionais que eu acho muito legal. Sei lá, acho que vou dar uma ideia. World building pra quem escreve fantasia ser do caralho. E aí eu começo a gerar relacionamento com esse tipo de conteúdo. E aí eu direciono para o meu Instagram, para as minhas redes sociais, e vou criando relacionamento em vários canais, transmídia. Uma vez que eu tenho a permissão concedida, eu mostro mais conteúdo relevante e eu gero tráfego finalmente para o meu grande objetivo, que é, olha, você viu tudo que eu fiz isso? Eu criei o meu próprio mundo de ficção. E ele tá no livro tal e tal e tal, eu tô fazendo um pré-lançamento para ele. O que você acha? Aí a pessoa se cadastra para o pré-lançamento. E aí você vai retroalimentando essa plataforma de autor que a gente está falando. Toda essa plataforma é permeada por uma estrutura. A gente vai falar dessa estrutura daqui a pouco.
Sem essa estrutura conceitual, você não consegue operar tráfego, permissão e relacionamento. Mas deu para entender aqui? Gero tráfego para pedir permissão. Com a permissão eu gero relacionamento, conteúdo muito relevante. E com esse relacionamento eu gero tráfego de novo para pessoa visitar as páginas que de fato interessam, que são aquelas que vão me trazer alguma receita. Beleza, aqui tem um exemplo, tá? Eu gero tráfego pro meu canal, primeiro, do Telegram. Eu tenho um canal sobre fantasia e eu divulguei para os meus potenciais interessados. Eles foram lá e entraram nesse canal. Essas pessoas que entraram já me deu permissão. Então eu preciso criar um relacionamento com eles. E aí eu vou mandando conteúdo diário. Com esses conteúdos diários, eu começo a entender quando existe demanda ou não. Entendam que o momento de você divulgar o seu livro aqui, ó, ele é muito feeling. Quando as pessoas começarem a demandar de você, surgir algum comentário, nossa, será que o Ricardo não escreve alguma coisa de ficção? Plau! Aí você joga. Não sei, quem estava no grupão de WhatsApp percebeu que eu entendi que existia uma demanda maior sobre métricas e engajamento no Instagram. E aí eu abri uma live para aquilo, extraordinário. Eu nem estava pensando em fazer live. Isso é mega importante de você ter na cabeça. É você sentir a demanda. Por isso que é tão importante estar perto da sua audiência. E aí, beleza. Aí eu tenho uma estrutura. Para eu sustentar permissão, relacionamento e tráfego, eu preciso de ter minhas personas bem mapeadas, uma jornada do leitor bem mapeado, um funil de fã, a minha marca pessoal, quais os canais de comunicação, como que eu crio uma base de contatos, ou seja, onde que eu guardo os contatos das pessoas que estão interessadas e que querem se relacionar comigo, quais são as minhas metas e como que eu crio o conteúdo. É muita coisa. E é disso que a gente vai falar agora. Persona. Vamos lá. Se você quer fazer marketing do seu livro, é o momento de você começar a colocar na sua cabeça que é sobre o seu leitor e não é sobre você. Pode começar sendo sobre você, não tem problema. Mas depois você tem que entender como isso se encaixa com o seu leitor. E você pode até se frustrar e pensar assim, putz, essa ideia maravilhosa, genial que eu tive aqui, ela talvez não encaixe com a sociedade de hoje, as pessoas não estão interessadas. É porque as pessoas são burras, ignorantes? Não, é porque você criou algo que não interessa às pessoas. Seja mais estoico, seja mais pragmático. Não tenta colocar a culpa no nossa, o mundo falta educação, falta cultura. Basicamente não deu match. Se você perceber isso, se você tiver maturidade para entender, beleza. Aí você tenta chegar em um nicho mais reduzido de pessoas que gostariam e às vezes elas nem vão pagar, mas vão te ler. Tudo bem. Persona é a representação fictícia do perfil do seu leitor ideal. O que é isso? Então é assim, a gente pensa num nome para uma personagem. É criação de personagem aqui. Mas tem que ser muito bem baseado na realidade. Esse personagem, você tem que ter na sua cabeça que ele é aquela pessoa que representa o perfil do leitor ideal. E o perfil do leitor ideal é aquele que compra de você, que lê os seus livros e que recomenda aos amigos. Tem essa diferença entre persona e perfil de leitor ideal. Você primeiro mapeia. Perfil de leitor ideal é mais simples, é genérico para todo mundo, né? Do tipo, é o leitor que vai me ler, que vai me recomendar para os amigos, que vai comprar de mim. E a persona é a representação fictícia. Porque na persona eu aprofundo um pouco mais. Eu sei quais são os sentimentos dela, quais são os desafios, o que ela pensa, o que ela faz. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar melhor de persona. Jornada do leitor é o caminho que a sua persona percorre até se tornar um fã. Funil do fã já é meio que uma equivalência para o seu negócio. Então assim, se a jornada me mostra o caminho que o cara faz de virar um desconhecido até virar um fã, o funil me mostra em que etapas determinados grupos de leitores, de potenciais leitores estão, para eu entender como um negócio. O que é isso? Se o cara tá aqui no topo do funil, ou seja, funil assim, né? Entrou... melhor mostrar aqui até no desenho, ó. Entrou um monte de desconhecido aqui no meu funil, né? Pessoas que
não me conhecem, mas estão me vendo no Instagram. Aí eu chamei eles para assinar uma newsletter, eles desceram pro meio do funil. Lembra da plataforma de relacionamento? De autor? No meio do funil eu tô criando um relacionamento com essas pessoas. E no fundo são só aquelas que realmente vão comprar de mim. O funil ele me ajuda a olhar as coisas como um negócio, como uma empresa. A jornada me ajuda a olhar pro leitor e para agradar o leitor. O funil ele só é um caminho para eu entender as métricas de negócio da minha carreira de autor. Vai ficar muito mais claro no módulo, no oficina do Gepeto, tá? Canais. Ou seja, assim, eu falei aqui de Telegram, de e-mail, de Instagram. Basicamente existem vários canais de comunicação e a gente chama de tração. Que os escritores podem usar para se comunicar com os leitores. O que é tração? Tração é... Por exemplo, um carro. Quando o carro tem tração nas rodas da frente, são as rodas da frente que impulsionam o carro. Percebe? Ou o carro tem tração nas 4 rodas, aí a tração é distribuída igualmente nas 4 rodas. E é essa tração que faz o carro andar para frente. Tração é que faz um primeiro impulso para sua carreira alavancar, para você formar um primeiro público interessado. Então você tem que determinar muito bem esses canais. A gente chama isso em marketing de Bullseye Framework. É um modelo mental que ajuda a gente a mapear todos os canais possíveis de comunicação e a gente priorizar alguns deles para conversar. Também vamos falar isso muito em detalhes no módulo 2, na oficina do Gepeto. E aí você precisa construir uma marca pessoal. Quem é você? Porque você existe. Primeiramente você tem que pensar na sua persona, tá? Sua persona precisa existir. Mas uma vez que você tem a sua persona muito bem desenhada, aí você pode partir para construir a sua marca pessoal. E a marca pessoal não é do tipo, nossa, como eu sou foda, mas é porque você existe. A sua motivação de escrever. Por quê? Porque ninguém tá nem aí pra você. Nem pro que você faz. Até pelo menos virar um fã. As pessoas estão mais interessadas nelas. Então, sendo as pessoas interessadas nelas, você tem que ter uma motivação que encaixe com as delas. Aí elas vão começar a se interessar por você. O Simon Sinek criou um conceito chamado Círculo Dourado. E ele diz: comece pelo porquê. No Golden Circle, né, o nome original, ele fala várias vezes nessa palestra aqui. As pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. E aqui está o Círculo Dourado. Eu tenho o porquê, o como e o quê. Por que a gente fala para começar pelo porquê? Porque é a sua motivação. Então beleza, aqui eu dou alguns exemplos sobre isso. Por que eu existo? Eu escrevo... Se eu fosse um autor, tá? Eu começaria a fazer uma plataforma bem agressiva sobre a minha carreira. Porque eu quero levar o Brasil a ser reconhecido pela sua fantasia, né? Se eu fosse um autor de fantasia, eu acho que é por onde eu iria mesmo. Eu queria explorar universos fantásticos que tem o Brasil como cerne. E aí como é que eu faço isso? Eu utilizo as minhas experiências, a minha inspiração e os autores nacionais para conseguir escrever. E aí pergunta, mas o que você faz? Eu escrevo livros de fantasia brasileira. Percebe como a ordem é diferente? E isso daqui é muito mais legal do que isso daqui? Eu sou um autor de fantasia brasileira. Cara, eu quero muito levar a fantasia brasileira pro mundo inteiro. Isso daqui não te atrai muito mais? É óbvio que você tem que saber o que você faz. Mas é o porquê você faz que vai encantar as pessoas. Então vamos pensar no Golden Circle da Netflix, só para vocês terem uma ideia. A Netflix é uma plataforma de vídeo sob demanda, certo? Como é que ela funciona? Por streaming. Então, ela podia ser vídeo sob demanda de várias formas, mas ela funciona por streaming. Por quê? Porque a experiência é muito legal. E com um vasto catálogo de vídeos mediante assinatura mensal, entregue em um dispositivo móvel fixo conectado à internet. Percebem como é muito detalhado? Como todos esses detalhes aqui, fato de ser por streaming, de ter um vasto catálogo, de eu entregar por assinatura.
e não ser tipo um pagamento uma vez, e de eu entregar por um dispositivo móvel ou fixo conectado à internet. Todos esses detalhes completam a experiência da Netflix. Mas o mais legal é aqui, ó. A Netflix existe porque quer tornar o acesso ao entretenimento digital mais amplo, democrático, barato e dentro da legalidade. A missão da Netflix é entreter o mundo. Por que eu falo que é um possível círculo dourado da Netflix? Porque isso daqui eu peguei do site deles e tentei trazer para um Golden Circle. Eles não usam esse conceito. Mas faz muito sentido. E faz mais sentido quando eu penso nesse outro detalhe aqui, ó. Eu fiz uma arte e eu incluí um outro cara, que é o e se. Ele está no centro do círculo. É o círculo mais interno. Por quê? Vamos lá. Aqui está o propósito. Porque é sempre propósito, tá? É o porquê você existe, sua motivação intrínseca. Só que quando a gente lê Joseph Campbell, ele dá uns tapas na nossa cara sobre as nossas próprias motivações. Ele trabalha muito bem isso e ele pergunta assim... Beleza. É um cara que... assim, se eu não me engano foi ele ou não, mas... Foi por causa dele que eu cheguei nessa reflexão que diz o seguinte... O que você precisa para sobreviver? Você precisa de água, comida e abrigo. Mas você não precisa sobreviver. Então por que você quer sobreviver? Aí você diz, não, porque eu quero mudar o mundo, que não sei o que e tudo mais. Mas tem alguma coisa antes, que é a pulga atrás da orelha. Que é o e se. Se o porquê é o propósito, o e se é o seu mito. É aquela coisa que está dentro de você e você não consegue explicar. Você não sabe de onde veio aquilo. É apenas um chacoalhão em você. Obviamente, se você conseguir fazer uma reconstrução da sua vida, você vai encontrar o motivo desse e se. Mas é ele que te impulsiona. Por exemplo, pra mim, eu comecei o Write Together, o meu e se foi... Comecei a escrever tudo em papel. E quando eu escrevia em papel, eu tava muito, né? Nossa, eu vou mandar meu livro pra uma editora e tudo mais. E aí eu descobri que assim, eu precisava de datilografar meu livro, mandar pra Biblioteca Nacional pra fazer o registro, pra depois eu ter o direito de mandar pra uma editora se eu tivesse a grana pra imprimir os livros. Eu não tinha. E aquilo me deixou revoltado. Eu falei assim, então quer dizer que realmente um pobre ele tem muito menos chances. A pessoa que nasce na periferia, a pessoa que não tem acesso à tecnologia, ela realmente tem muito menos chances. E eu não quero que isso exista mais. Eu quero que toda pessoa que tenha algum talento artístico, alguma motivação artística, tenha o direito de poder mostrar sua arte pro mundo e poder se desenvolver. Porque não é porque eu sonhava com isso que eu era bom, eu não era. Mas eu poderia ter ficado bom se eu não precisasse trabalhar com várias outras coisas. Então o meu e se foi isso. E se toda pessoa que quisesse ser um escritor pudesse ser um escritor? Tivesse o direito de pelo menos estudar a escrita e não dependesse da grana pra isso. E aí eu trago o meu porquê. Então por que eu estou nessa carreira? Porque eu quero fazer com que isso aconteça. É ousado? É. Se eu vou conseguir fazer, não sei. Mas é o que me motiva. É o que me dá gás. É por isso que eu tô aqui fazendo esse curso gratuito. Pensem nisso. O seu e se, o seu mito. Aquela coisa que te remói e que faz você andar pra frente. O seu porquê, na verdade assim, o porquê, o propósito é o que te faz andar pra frente. Mas é o teu mito que gerou esse porquê no primeiro lugar. Beleza. Vamos então, a gente acrescenta um e se aqui pra Netflix. Isso aconteceu quando um dos fundadores foi alugar teve que pagar uma multa absurda por quando ele foi devolver uma fita numa locadora na época. Ele achou um absurdo e aí ele começou a pensar, cara, e se as pessoas pudessem ter acesso a entretenimento barato, legal, de qualidade no conforto das suas casas? E aí a Netflix começou a alugar fita por delivery. E aí as pessoas entregavam, eles mesmos passavam na casa das pessoas para recolher as fitas, ou melhor, na época, os DVDs. Olha que louco esse e se. Não era o propósito dele antes. Era uma revolta, era uma pulga atrás da orelha. E aí mudou.
Como que a gente modela a marca pessoal? Você vai abrir uma planilha com isso daqui, ó. E se, porque eu faço, como eu faço, o que eu faço, você vai descrever, e aí que você pode usar quantas palavras você quiser em cada um, mas você vai ter que sintetizar em uma frase o seu e se, o seu porquê, o como você faz e o que você faz. Beleza? Base de contatos. Então a gente saiu da parte da marca pessoal, que é provavelmente uma das mais legais, e vamos voltar um pouquinho para a prática. Para estabelecer aquele mecanismo em que eu tenho que pedir permissão para gerar relacionamento e depois gerar tráfego, eu preciso ter uma base de contatos. Eu preciso guardar os contatos das pessoas na minha base. Como que essa base funciona? Ela pode funcionar tanto por e-mail, então eu peço para a pessoa cadastrar um formulário e ela me cede o e-mail dela na permissão. Não na permissão, é permissão mesmo. Ela me cede o contato dela, ela permite que eu me comunique por e-mail com ela, e esse contato fica guardado num disparador de e-mails, como o MailChimp, e vocês vão ver mais no curso Cartas a Brás Cubas. Ou mensageiros. Eu jogo essa pessoa dentro de um grupo de WhatsApp, Telegram, com a permissão dela, e aí eu tenho uma base de contatos dessas pessoas, o telefone dessas pessoas. Eu tenho como acessar elas através do meu canal no Telegram ou no WhatsApp. E a melhor maneira de pedir para se comunicar com alguém, de pedir permissão, é pedir que ela entre na sua base de contatos e aí você consegue se relacionar. E lembra que se a pessoa quiser sair, ela tem todo o direito. A base de contatos é o que torna possível você se relacionar com a sua audiência e inclusive gerar tráfego. Ela é a porta de entrada para quem te dá permissão e a porta de saída para você gerar tráfego, porque importa para você, que é o seu livro. Você pede permissão, ela entra na sua base de contatos, você se relaciona com ela e aí você descobre que você tem o direito de, olha, eu acho que está no momento de eu levar esse tráfego para uma página do meu livro na Amazon ou dentro de uma plataforma própria que seja. Meta. Então vamos supor, cara, um grande erro é você falar assim, eu quero ter milhões de seguidores. Nossa, eu quero que todo mundo me leia. Nossa, eu quero ter o meu livro em todas as livrarias. Nós somos mortais. Isso acontece em 1 a cada 1 milhão de pessoas. A gente precisa pensar em metas mais pragmáticas, em objetivos pequenos que vão levando a maiores objetivos. Então, é como eu falei. Você não começa com o objetivo de ser best-seller. Você pode até querer ser um best-seller um dia, mas você precisa cumprir outras etapas antes de se tornar um best-seller. Então você começa a olhar nessas pequenas microetapas. Você vai desdobrar a sua meta maior de best-seller em metas menores. Deu para entender? Então, quando eu for fazer isso, né, do tipo, cara, eu quero ser um best-seller, eu preciso primeiro ter um objetivo menor, que é formar público. E depois que eu formar meu público, eu vendo meu livro na Amazon. Depois que eu vender meu livro na Amazon, eu abro um crowdfunding. E aí eu vou criando essas pequenas metas para chegar na meta maior. E como é que eu meço se essa minha meta está chegando lá? Com indicadores de performance, indicadores de desempenho. Quantas pessoas me seguem nas redes sociais? Quantos inscritos eu tenho na minha newsletter? Quantas pessoas de fato estão engajando? Então eu tenho um monte de seguidor, mas eles não estão engajando, desculpa, não serve para nada. Esses indicadores de desempenho é que vão te ajudar a entender se você está chegando no seu objetivo ou não. E aqui está um modelinho, ó. Deixa eu até tirar minha cara daqui. Então você quer viver de escrita. Para você viver de escrita, você tem que ser remunerado pela escrita, né? Nós estamos num sistema que depende de capital para sobreviver. E aí eu coloquei aqui, ó, como um objetivo menor, faturar 3K por mês com escrita. A média salarial do brasileiro é 2. Se eu faturar 3K, tá dentro, com os custos que eu vou ter e tudo mais, poxa, é um bom começo. Para eu faturar 3K por mês com escrita, talvez eu tenha que começar vendendo 300 cópias de um livro com um lucro de R$10. Putz, mas vender 100 cópias tá difícil. Pois é, a gente precisa começar a pensar em como a gente faz mais dinheiro. Então, assim, eu tô falando de lucro de R$10. Como é que a gente faz isso? E antes... Então, para eu vender 300 cópias de livro com um lucro de R$10 por mês, eu preciso formar um público suficiente para tanto. Percebe? Eu vou escalando as minhas metas menores para elas me levarem até a meta maior.
Calma que tá chegando, ainda tem mais um pouquinho de aula. Essa daqui é grande. Conteúdo, transmídia e storytelling. Conteúdo e narrativas vão estar em toda essa estrutura de marketing que eu passei para vocês. E você vai estar o tempo todo desenvolvendo conteúdo para se relacionar com a sua audiência, para gerar tráfego e para pedir permissão. Que eu falei de atenção, né? Em 2017, a taxa de atenção do ser humano na internet é de 3 a 5 segundos. O usuário médio. Ou seja, ele demora 5 segundos com uma ação na internet e ele já passa para o próximo. E os anúncios estão ficando muito criativos por isso. As pessoas estão começando a criar anúncio com cara de gato. Olha a apelação. Para chamar a atenção das pessoas na timeline. Que coisa, né? Aí tem um gato, tá falando de um assunto que não tem nada a ver com gatos, mas vai fazer a pessoa parar a timeline, e aí a pessoa consegue engatar no conteúdo que ela quer falar. 37% dos brasileiros declaram que não consideram relevante o conteúdo publicado por marcas na internet. Então você já está falando de um monte de gente desconfiada, a maioria dos escritores é. E 52% dos brasileiros acreditam que o mesmo conteúdo não é confiável. O resto do mundo é 35%. Aqui no Brasil é mais de 50% fala, cara, não acredito no que estão falando. Então, muito mais difícil a relevância do conteúdo aqui. Beleza, e tá aí o Jon Snow na Batalha dos Bastardos enfrentando conteúdo irrelevante, taxa de atenção a 3 segundos e meio, dificuldades da Amazon, falta de tempo e dinheiro. Nós somos o Jon Snow. Tá muito difícil. Como é que a gente resolve isso? A gente precisa falar de marketing de conteúdo. Por que a gente precisa falar de marketing de conteúdo? Porque marketing de conteúdo é uma estratégia de gerar valor genuíno para quem está na ponta. Entende? Quando eu estou falando de marketing de conteúdo, eu estou realmente falando de agregar valor para a vida daquelas pessoas, de mostrar alguma coisa que vai ser legal, que vai ser importante para elas. Storytelling. Eu nem preciso falar isso com vocês, tem gente que vai me xingar por causa do termo em inglês, mas ele é o que está mais voltado para negócios. E é a habilidade de contar histórias. Histórias são um dos pilares da humanidade e a gente tem isso em comum, então a gente gosta de ouvir e de contar histórias. E no mundo dos negócios é utilizada para cativar a atenção das pessoas. Histórias que são a sua matéria-prima, escritor ou escritora, são o melhor jeito de chamar a atenção das pessoas. Olha que poder que você tem na sua mão. Transmídia é a capacidade de você se comunicar por diversos canais de mídia ao mesmo tempo e contar uma narrativa e fazer sentido ao mesmo tempo. E aí eu chego nesse diagrama aqui. Eu tenho aqui conteúdo, eu tenho transmídia e eu tenho storytelling. A intersecção entre conteúdo e storytelling é conteúdo direcionado para gerar valor para um cliente, ou no seu caso, para um leitor, que também conta uma história. Legal. A intersecção entre conteúdo e transmídia é um bom conteúdo distribuído em várias plataformas. Storytelling e transmídia é uma história amarrada em diversos canais. E quando eu junto os três, eu tenho um conceito, que é a arte e a ciência de contar histórias poderosas através de conteúdo altamente relevante por diversos canais de mídia que se conectam. Olha que legal isso daqui. É especialmente onde vocês dominam. Vocês dominam produção de conteúdo em texto, que é a base, inclusive, para qualquer outro tipo de conteúdo. Vocês dominam a arte de contar histórias e agora precisam aprender um pouquinho mais sobre dominar outras mídias, mas eu tenho certeza que o escritor gosta desse assunto aqui. E tá aqui um dos maiores exemplos de transmídia e storytelling de todos os tempos. A gente tá falando aqui do universo cinematográfico Marvel. Ah, eu não gosto muito clichê, que não sei o que. Cara, sinceramente, assim, se você não gosta, tudo bem. Mas esses caras fizeram uma revolução quando a gente fala de transmídia, storytelling e conteúdo. Eles conseguiram se amarrar por diversos canais de mídia, conseguiram criar um universo em que eu esperava todos os anos pra ir lá assistir. Enfim, e levou muita gente pro cinema. Se isso é falta de cultura, eu não sei. Eu sei que as pessoas estavam muito afim de ver. E eu tenho certeza que você adoraria que o seu livro tivesse esse mesmo tanto de espectadores.
E o resumão é isso, gente. Seu objetivo no marketing digital é fazer um desconhecido se tornar leitor e um leitor se tornar fã, seguir aquela jornadinha que a gente conversou. O melhor jeito disso é você aplicar uma estratégia de plataforma do autor, composta por uma estrutura com todas essas coisas que eu te falei, que vai se sustentar para gerar tráfego, para você ganhar a permissão dos seus leitores, se relacionar com eles e então divulgar o seu trabalho. A estrutura é composta pela sua marca pessoal, suas metas, suas personas, a jornada do leitor, o funil do fã, os canais de comunicação e todos permeados por um bom marketing de conteúdo distribuído em diversos canais com uma puta história para contar. Espero que você tenha gostado. Essa é provavelmente a aula mais longa do curso, mas é super importante. Ela vai te colocar alinhado com tudo que você precisa estar alinhado antes de fato começar. Tá bom? Se precisar, olha a minha cara aqui fazendo cagada de novo. Opa, tá bom. Já sabem. Vejo vocês no próximo módulo Oficina do Gepeto, em que a gente vai falar de fato sobre construção de público-alvo. Tá bom? Grande abraço, até mais.